Nós chegamos a Brasília na década de 80, mas o Alencar veio na frente. No avião, ele foi contactado, ele sentou no único lugar que tinha, junto de duas irmãs. E elas falaram para ele sobre o mistério da vida humana. E ele se interessou, querendo saber qual era a igreja. E elas convidaram, pegaram os contatos, e elas o convidaram para uma reunião. Ele foi a uma reunião na casa do irmão aqui perto, irmão Serafim. E gostou muito, ficou muito encantado, ficou impressionado com o amor dos irmãos e com o conhecimento da palavra. Depois eu vim e nós começamos aos poucos, exatamente no ano de 86, o segundo semestre. Apenas a gente era visitado, alguma irmã ligava para a gente, para mim especificamente, e íamos tendo visitas lá em casa, comunhões, um pouco assim de conversa, era bem devagar. Fomos muito acolhidos, muito bem acolhidos. E em seguida a gente começou a frequentar o local de reuniões, que era no CONIC. Era uma sala grande, eu acho que 2 ambientes no CONIC, e tínhamos reuniões agradáveis, reuniões muito, muito alegres, mas eu ainda não tinha ganho mesmo a visão. O Alencar estava bem adiantado. E começo de 87, ele foi a uma conferência na Estância. Foi aquela época de pregação do evangelho e batizar as pessoas. Começou-se não, sempre houve, mas assim, foi mais intenso. E foi aí que ele foi e voltou louco. Falava em batizar as pessoas, ele e os irmãos. Começou essa época do bater nas portas, mistério da vida humana, mas eu ainda não tinha ganho nada. Eu estava indo aos poucos. E surgiu, mais ou menos em abril ou maio, uma conferência regional na Estância Árvore da Vida. E eu fui com alguns irmãos. Fomos no carro 3 irmãos, a irmã Olga e eu. Saímos à noite no meu carro, eram 5 carros, se não me falha a memória, e um deles era o meu, mas os irmãos que iam dirigindo. Mas foi muito desfrutável, muito, muito engraçado, muito alegre e algumas circunstâncias. Na volta, os carros pifaram, o meu faltou gasolina, os irmãos corriam e aí ficamos cantando na estrada, alegres, não estávamos ligando para nada. Teve uma coisa muito importante aí, é que eu realmente ganhei o Senhor, por 2 motivos. Um deles foi o amor dos irmãos, cuidado comigo o tempo inteiro, a irmã Olga junto, a irmã Otávio também que estava lá, e a visão que eu tive. Eu tive a visão, eu estava na época da visão de Apocalipse 12, com a águia e o dragão. E eu fiquei encantada. Até liguei para o meu marido depois, para o Alencar. Olha, vamos ser vencedores juntos. Foi muito rico ali. Então essa foi a primeira experiência forte, né? E dessa época ainda, nós continuamos a pregar levando um livreto, que era o Mistério da Vida Humana. Batíamos na porta, né, coordenado, com instruções. Primeiro a gente orava. Passávamos muito tempo em oração, mais de 1 hora orando, saíamos em grupos e a gente pregava o evangelho. Foram vários anos nesse mover. Pregávamos o evangelho, falávamos do mistério da vida humana, e em seguida levávamos a pessoa para ser batizada, e geralmente no banheiro. Surgiram alguns frutos, né? Alguns irmãos talvez, firmaram na vida da igreja, e nessa época, da minha experiência, foi o começo de pregar o evangelho, de levar a palavra, né? O mistério da vida humana, que fala da morte e ressurreição do Senhor, e quem crer nele será salvo, e invocar o nome do Senhor. As pessoas praticavam e eram batizadas. Nós entrávamos na casa das pessoas e o Senhor nos dava autoridade. Era o Espírito que falava, era muito misterioso, realmente, marcou muito. Mas eu tinha um pouco de receio, a gente saía no temor e no tremor, mas o Senhor era vitorioso. E alguns irmãos permaneceram na vida da igreja desta época. Esse final de década foi uma época de muita oração e estudo da palavra. Nós tínhamos os livretes. Nessa época não tinha ainda editora, tinha só uma
gráfica aqui e começou, inclusive, a editora no finalzinho da década, em São Paulo, mas aqui a gente tinha uns livros que eram lições da nova vida. Tanto nós éramos, digamos assim, apacentados pelos irmãos, como depois a gente ia ler e apacentar as pessoas que estavam sendo salvas e queriam visita. Foram os primeiros folhetinhos a que eu tive acesso. Foi uma época de muita oração e muita consagração. Em seguida veio a compra e construção do local de reuniões, deste local de reuniões. Nós reunimos no CONI, que era alugado, e veio a época da construção, da compra desse lote aqui. Foi uma época de muita oração também. Nós reuníamos todo dia para orar. E o Senhor deu muitas experiências na compra desse local e também na construção. Foi uma época, sim, maravilhosa. Muito bom. Aí foi o que nós vivemos na década de 80. Também íamos com os irmãos daqui às conferências na Estância Árvore da Vida. Era muito alegre. Íamos no ônibus, vários ônibus fretados, às vezes 2 numa igreja, 1 ou 2 na outra. Ficávamos em frente ao Teatro Nacional esperando os irmãos chegarem. Saía às 6 horas da tarde e viajávamos a noite toda. Era cantando, louvando, orando, lendo a palavra. Era muito rico. E também dormindo, descansando. Foi muito bom. Essa foi a década de 80. Bem, aí chegamos na década de 90. Começamos a nos reunir nesse local. Foi a primeira reunião e as primeiras reuniões. Muito desfrute, muita alegria, as conferências já podiam ser aqui no local maior. Foi muito bom isso aí. Em seguida, eu me lembro agora meu marido, o Alencar, o irmão Alencar, ele teve um encargo muito forte de abrir uma livraria. Ele se aposentou e ele, em sociedade com a irmã Ranúzia, do irmão Kleber, eles abriram a livraria ali no CONIC, ali perto do Conjunto Nacional. Foram muitas experiências, muitos irmãos que hoje são na faixa de 40, 50 anos, começaram a se reunir ali. Na época eram jovenzinhos e foi muito rico mesmo. Ele tinha muito encargo, algumas vezes eu ia lá, ele se dedicou totalmente, se consagrou a servir na editora Árvore da Vida. E essa editora deu origem à cooperativa. Hoje nós temos a cooperativa da Igreja em Brasília, eu creio que foi das primeiras do Brasil, não sei se é a primeira, mas foi do começo das cooperativas a servir as igrejas. E nós hoje temos nossa cooperativa aqui. Depois, no final da década de 90, nós tivemos o CEAP, 98, se eu não me engano. No ano 98, começaram as primeiras turmas do CEAP. E nós tivemos a honra, o Alencar e eu, de servirmos como professores. Ele da palavra, principalmente de Apocalipse, ele sempre gostou. Muitos irmãos que hoje já estão adultos, praticamente todos os irmãos da localidade aqui, os jovens, fizeram CEAP. E eu me lembro que eu dei aula de português. 8 turmas, 8 primeiras turmas. Muitos irmãos aqui já foram meus alunos. O objetivo não era concurso, vestibular, reprovar, aprovar, era apenas os irmãos pregarem o evangelho e contatarem as pessoas falando corretamente. E aí os irmãos chegavam nos diretores das escolas, professores, e falavam corretamente. E foi uma experiência muito rica, né? Eu tinha muita alegria. Eu tinha parado de dar aula, de ser professora secularmente, e fiquei dando aula aqui aos irmãos do CEAP. Alguns irmãos vinham do interior, traziam criança. A época do CEAP foi uma época muito boa, muito alegre, os jovens muito interessados. Daí em diante veio o Verão 2000, que os próprios irmãos do CEAP e todos os irmãos da igreja, em Brasília, das outras localidades, eram envolvidas em equipes para pregar o evangelho, para levantar o testemunho em todas as cidades do DF e de Goiás. Foi muito intenso, principalmente para o Alencar. Ele viajava praticamente todo fim de semana ou de 15 em 15, às vezes com um grupo familiar, quando eu podia ia.
Eles visitaram, ele com os irmãos do CEAP, visitaram muitas cidades. As cidades que hoje têm o testemunho, como Santa Helena, Rio Verde, Iporá, Jataí, até Alto Araguaia. Era sempre lá, mineiros, ficava com os irmãos. Eu também fui algumas vezes com o nosso grupo familiar e outras vezes só com ele, e era distante. Era mais ou menos 800 quilômetros. E os irmãos também lá, muito sedentos, queriam muito as visitas para fortificar o testemunho na cidade. Esqueci de falar de Quirinópolis também, cidade que foi muito preciosa. Vários irmãos ali. Bom, da época de 2007 a 2017 foi um pouco diferente. Surgiu a necessidade de nós viajarmos como missionários, passávamos um tempo lá fora e um tempo aqui na igreja em Brasília. A maior parte do tempo foi na Suíça, e lá alguns irmãos daqui também iam servir da igreja em Brasília, da igreja em Goiânia e outros aqui em volta, Águas Claras, faziam parte dessa missão de alimentar, de cuidar, de conviver com os irmãos que estavam lá, que grande parte tinha sido aqui do DF. Bem, essa foi a nossa história e é a nossa história com o Senhor, com a igreja. E como casal, nós sempre, dentro do possível, servimos juntos. Sempre estávamos juntos. O meu companheiro, Alencar, né, ele na frente e eu auxiliando, apoiando. Sempre servimos o Senhor e temos servido. Gostaria de incentivar os casais, as famílias, nossos jovens, nossos netos, também participaram dessa história. Gostaria de incentivar os irmãos, jovens, casais, né, a seguirem buscando o Senhor. O Senhor é fiel e Ele cuida de cada um. Ele nos ama. Ele quer ganhar cada dia mais no nosso coração. Amém.